Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga um recurso extraordinário apresentado por uma transportadora de valores. A defesa questiona uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou a empresa a pagar a indenização a um vigilante de carro forte que ficou incapacitado para o trabalho. Nós vamos saber mais sobre este caso com a repórter Carla Lucena. Ela acompanhou a sessão e tem outros detalhes. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. É exatamente isso, o plenário hoje deu início ao julgamento de um recurso. Esse recurso é da empresa Protege SA. Essa é uma empresa que ela trabalha com transporte de valores por meio de carros forte. E o episódio aconteceu com um dos vigilantes e durante um traslado desses valores aconteceu um assalto. Houve também aí uma troca de tiros, ninguém ficou ferido, mas após esse episódio, o trabalhador então ficou incapacitado, ele passou a sofrer problemas psicológicos. Bom, hoje na sessão, e aí ele recorreu pedindo indenização da empresa e o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a empresa seria, sim, obrigada a pagar uma indenização a esse trabalhador. Mas a empresa alega que o TST não poderia ter determinado essa indenização porque a empresa não teve culpa por conta do assalto. Já o TST entendeu que a atividade de vigilante de carro forte é uma atividade de risco e por isso a empresa tem sim responsabilidade nesses casos. Vamos então acompanhar na reportagem como iniciou esse julgamento. No plenário do Supremo Tribunal Federal, o advogado da empresa disse que não é possível considerar que a Protege SA teve culpa pelo assalto e nem pelos transtornos causados ao trabalhador. O empregado já recebe a indenização previdenciária. O empregado tem regulamentada em norma trabalhista constitucional a indenização. O empregado tem direito à periculosidade quando trabalha em empresa de risco. E, finalmente, senhor presidente, a legislação trabalhista não é omissa sobre a matéria. Por essas razões é que se pede o provimento do recurso. Já a defesa do empregado alegou que a atividade é sim de risco e, portanto, a empresa tem responsabilidade e deve indenizar o vigilante. É o empresário quem assume os riscos da atividade econômica. Não é justo, não é constitucional que as relações de trabalho fiquem ao desabrigo dessa modalidade de responsabilidade. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que algumas atividades trazem mais riscos e que esse é o caso dos vigilantes de carros fortes. Por isso, ele vê a necessidade de manter a indenização. No caso concreto, a atividade exercida pelo recorrido já está enquadrada na CLT como atividade perigosa, artigo 193, inciso 2º. Então, obviamente, aqui não há nenhuma, ao meu ver, não há nenhuma dúvida de que o risco é inerente à atividade de segurança patrimonial armado de carro forte. Para dar mais detalhes sobre a sessão plenária de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Esse Érica. julgamento aí ainda não terminou, né? Não terminou. Logo na vez do ministro Gilmar Mendes proferir o seu voto, ele, já em razão do adiantado da hora, pediu que fosse suspenso, todos concordaram e amanhã, logo no início da tarde, na sessão plenária, esse julgamento deve ser retomado para que os outros ministros possam votar. Mas interessante é que logo depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator desse recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio pediu a palavra já sinalizando da forma como ele vai votar, abrindo uma divergência. Para o ministro Marco Aurélio, a Constituição Federal prevê, além do seguro em razão de acidente de trabalho, uma indenização desde que haja dolo ou culpa do empregador. E ele não vê isso no caso concreto nesse recurso extraordinário. O ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou na sessão de hoje, fez um contraponto em relação a esse posicionamento do ministro Marco Aurélio. Ele disse: a Constituição prevê sim o que se chama de responsabilidade subjetiva, quando é preciso provar esse dolo, essa intenção de causar o dano, ou a culpa em razão de negligência, imprudência ou imperícia, mas não excluiu a possibilidade do legislador ordinário estabelecer outras circunstâncias de pagamento de indenização ou de responsabilidade objetiva, como fez em 2002 o Código Civil, uma lei ordinária.
Então, nesse sentido, acabou votando também com o ministro Alexandre de Moraes. A maioria que já se formou no plenário, 6 votos, acompanhando o relator, mantendo a decisão do TST, tem direito à indenização, responsabilidade e objetiva aplicação do Código Civil, mas julgamento ainda não terminado. Amanhã a gente vê como é que finaliza essa história. Ok, Karina, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até amanhã. Até amanhã.